Opa, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Thiago Aguiar aqui, Mobile Developer, e vamos dar continuidade aqui no nosso aplicativo temporizador para a gente realmente colocar ele em existência, fazer uma lógica de programação, porque agora ele está estático, ele não está tão divertido assim. Então vamos lá, agora que a gente já tem um layout pronto, a gente vai precisar acessar todos esses componentes na interface do Kotlin, né? Ou seja, na lógica de programação. Então a gente vai precisar de uma forma de identificar qual que é o nome desses componentes, tá? Para fazer isso a gente tem um ID, né? Um identificador único, o próprio nome já diz. Então eu vou precisar manipular o campo de texto e os botões. Então aqui ó, no text input edit text eu vou usar a tag ID, usar o arroba mais ID barra, e aqui depois do barra eu vou pôr qualquer identificador que eu quiser. Então eu vou chamar aqui de edit value, ou seja, editar valor, tá? E no botão, eu também vou precisar de um ID para eu saber que é um botão de inicialização. Então eu vou chamar esse aqui de btn start e o de baixo aqui eu vou chamar de btn stop, tá? E por último, eu também preciso da referência desse text view, que é a label onde eu vou injetar os valores de resposta. Então eu vou por aqui também, vou chamar ele de txt result, tá? É o text view de resultado. Beleza, então com todos os IDs definidos, eu preciso agora lá no Kotlin buscar a referência desses carinhas, para eu conseguir trabalhar com esses carinhas lá dentro da unidade lógica. Então, todo o código Kotlin, quando você inicializa aí do Android, a gente já tem uma activity. Uma activity é um cara que administra uma tela, né? É aqui onde começa a brincadeira. E ali ele já tem uma função padrão, né? Se você não sabe nada sobre Kotlin, tem vídeos aqui no canal sobre Kotlin, né? Lá no meu canal Thiago Aguiar você vai encontrar, né, um vídeo de 3 horas só explicando Kotlin. Dentro do meu curso de Android também tem mais de 90 aulas só explicando a linguagem em si. Então, se você não está entendendo aqui, fica tranquilo. Se você quiser se aprofundar lá dentro do treinamento, eu vou te mostrar passo a passo com calma em cada uma das 300 aulas que tem lá dentro do treinamento, tá? Mas partindo do princípio que você já conhece o Kotlin, a gente vai precisar buscar a referência desses componentes. Então, como eu defini ali os 4 identificadores únicos para cada um dos componentes, eu preciso buscar a referência deles. Então, eu vou declarar a variável para cada um deles. Vamos declarar aqui o edit text, que é o tipo edit text. E essa variável eu vou armazenar a busca do componente pelo seu ID. Então eu vou usar uma função padrão que tem aqui dentro do Android chamada de findViewById. E aqui dentro do parênteses é onde eu vou passar para ele qual que é o identificador único. Como a gente colocou tudo dentro da pasta res, lembra que a gente pôs aqui ó, dentro da pasta res? Tudo que tiver aqui dentro eu vou buscar com uma classe chamada R. R vem de resource, ou o próprio res. Então como eu já declarei um ID, eu vou dar um r.id, ponto, e o nome que eu declarei lá. Ele já completa para mim aqui no Android Studio. Então eu vou buscar o edit text, eu vou buscar um próximo. Se ficar vermelho para você, dependendo do editor que você está fazendo, a cor, não se preocupe que depois que a gente rodar ele corrige, tá? Vamos criar aqui uma variável chamada de button start, que é do tipo button, e a gente também vai buscar aqui a referência do btn start. Mesma coisa para o btn stop, então vou dar o Ctrl C, Ctrl V e trocar aqui para stop, e aqui também para stop. E por último a gente vai buscar a referência do resultado, vou chamar ela de result, e o tipo dela é um text view. E eu vou colocar nessa variável, né, vou dar um recebe com findViewById passando ali o txt underline result. Então já tem os 4 componentes prontos. Agora eu preciso começar a ouvir os eventos de touch no que eu preciso. O campo de texto é só a gente tocar aqui que o teclado já vai aparecer. A gente não precisa fazer nada quanto a isso. Agora, o botão, a gente precisa ouvir o campo de input do botão, né, o touch do botão. Então aqui dentro do botão start, vamos pegar aqui, a gente vai chamar o método setOnClickListener, tá? E aqui dentro desse bloco, dessas chaves, é onde ele vai disparar alguma lógica de programação. Então, ouvir o evento de touch no botão é esse bloco que vai ser executado, esse bloco interno, tá bom? Então aqui, por exemplo, o que eu vou fazer é dar um toast. Um toast é uma componente que vai mostrar uma mensagem na tela. Vou dar um enter para ele importar. Se ele não importar, essa classe que está dentro do kit de desenvolvimento do Android, é só você escrever aqui, import android.widget.toast. E aqui você dá um ponto .make, esse ponto .make ele vai criar um texto, então é make text. Aqui é o contexto que ele está rodando, então eu vou pôr o disk, que é o contexto atual, é o objeto atual, voltando lá ao fundamento de orientação a objetos do Kotlin. Vídeos meu lá dentro do curso, ou também dentro do meu canal tem alguns detalhezinhos sobre isso também. E aqui o texto que eu vou marcar para ele, eu vou chamar ele de teste, só para a gente ver esse texto aparecendo. E por último a gente tem que passar a duração, é um valor padrão que o Android estipula para nós. Então a gente vai usar o touch ponto, a gente tem duas opções, o tamanho largo ou o tamanho curto, que é o tempo que ele vai durar para aparecer a mensagem na tela. Eu vou pôr o curto, porque é só um teste e no final a gente vai dar um show para ele exibir. Agora a gente vai clicar no botãozinho de play para rodar e a gente vai ver na tela se o toast vai aparecer.
tá? Bom, deixa ele subir aqui o smartphone, subiu. Quando apertar o botão iniciar, ó, Toast Test, tá vendo? Então, toda vez que eu apertar iniciar, ele vai aparecer esse texto teste. Beleza. Agora, o que a gente pode fazer? A gente pode começar a adicionar a nossa lógica de programação aqui dentro desse bloco. A gente já validou a nossa ideia, já viu que funciona. Então, agora a gente vai precisar criar o nosso contador, tá? Então, o primeiro passo para a gente criar esse contador e fazer a lógica funcionar é pegar o conteúdo de dentro do nosso campo de texto, esse 1, 2, 3 ou qualquer número que eu digitar, inclusive se eu não digitar nada, né? Então, como é que eu pego esses valores aqui? Ó? Eu vou guardar numa variável chamada de number, o que? Eu vou guardar o edit text, que eu já busquei aqui, e agora dentro desse componente eu tenho que buscar o conteúdo dele. Então, eu vou dar o ponto .text, que é o conteúdo, ponto toString, para transformar o nosso conjunto de caracteres em uma string, que é um texto efetivamente. Só que o Android, por padrão, ele trabalha só com texto, mas a gente não vai trabalhar com texto, a gente vai trabalhar com número. Então tem que converter esse texto em número, tá? Então eu vou dar um ponto toLong. Por que toLong? Porque o nosso computador geralmente trabalha com milissegundos, e milissegundos são números grandes, então é legal a gente já converter para long aqui, tá? Long aceita mais números do que inteiro, né? Então ele aceita ali 64 bits, então, enfim, números grandes. Então vamos lá, aqui a gente já tem um número. Só que esse número pode ser que dê um problema se a gente tentar converter ele sem digitar nada, né? Eu vou mostrar aqui para vocês, ó. Eu vou rodar aqui o código e vamos tentar apertar o botão iniciar. Apertando o botão iniciar ele vai tentar converter, tá? Eu vou abrir aqui ó, o botão do logcat, que é o nosso log de execução, e eu vou apertar aqui iniciar. Ó, ele deu um erro aqui. Tá? Ele deu um erro aqui, ó, em vermelho, tá vendo? Number Format Exception, para entrada vazia. Então quer dizer o quê? O que ele está falando para mim aqui? Ele está falando o seguinte: olha, Thiago, você está tentando converter um texto vazio em número, só que eu não consigo. Você precisa tratar isso aí. Então como que a gente trata isso? Como é algo que ele tem que tentar fazer e pode ser que dê certo, pode ser que não, porque às vezes o usuário não digitou nada, né? Então o que eu vou fazer? Eu vou envelopar toda a minha lógica de programação aqui, ó, essas duas linhas, dentro de um bloco chamado de try-catch. Vou escrever try, dar um enter, vou jogar essas duas instruções aqui para dentro desse try, e depois do try eu vou criar um bloco chamado de catch, e aqui dentro eu vou passar uma variável chamada de e o tipo dela é o nosso number format exception, tá? Então o que esse bloco de código está fazendo? Ele está fazendo o seguinte: olha Android, tenta executar essas linhas. Se você não conseguir executar essas linhas, cai nesse bloco catch aqui que eu vou mandar o programador fazer alguma coisa nesse bloco, tá? Então eu vou fazer o seguinte: eu vou passar o touch aqui para cá e vou escrever um texto para o usuário informando que ele fez cagada. Então eu vou escrever aqui, ó, digite um número no campo de texto. Beleza? Então vamos rodar aqui e vamos ver se isso aqui acontece, né? Então são duas situações, dois fluxos do programa. Se o usuário digitar tudo ok, fui lá, digitei ok, apertar iniciar, nada aparece. Agora, se o usuário não digitar nada e já apertar iniciar, porque ele não sabe qual que é o número, ele vai cair no bloco catch. Caiu no bloco catch, ó, digite o número no campo de texto, tá? Então, é uma forma de a gente notificar o usuário que ele não está fazendo as coisas direito dentro do aplicativo. Então, a gente está criando ali meio que um bloqueio para o nosso app não fechar na tela quando ele estiver usando, para ele não ficar com um erro inesperado na tela, tá? Então, recapitulando, ele tentou converter um texto em número, não conseguiu, caiu no bloco catch. Se ele conseguir, ele continua para a próxima linha, depois para a próxima linha, para a próxima linha e assim por diante, até ele cair em qualquer tipo de erro que seja deste tipo aqui, ó, formatação de número, mas não vai cair mais, tá? Eu tenho certeza que não vai cair mais. Beleza, então agora a gente precisa de um contador. Dentro do kit de desenvolvimento do Android, a gente tem um bloco de código que faz essa contagem para nós, né? A gente passa o tempo que a gente quer, um intervalo, e ele vai decrementando aquele tempo e notificando a gente, ó, passou o tempo, passou o tempo, passou o tempo. Então a gente vai fazer o seguinte: a gente vai criar uma variável para a gente armazenar esse contador. Então aqui dentro do bloco inicial aqui, pode ser aqui mesmo, da atividade, eu vou criar uma variável aqui, ó, privada, chamada de timer, e o tipo dele é o countdown timer, aqui do pacote android.os, tá? Ele vai importar aqui para mim, android.os.countdownTimer, e essa variável ela vai aceitar null. Então eu vou começar com ela nullable, porque eu não vou apertar o botão assim que o app aparecer. Primeiro eu vou digitar o campo de texto. Então essa variável vai começar nula porque ela vai esperar um conteúdo para ela. E aí eu vou fazer o seguinte, ó, timer vai receber o quê? Vai receber esse objeto contador. Então eu vou declarar o objeto, que é o object, e aqui eu vou criar esse objeto contador. Esse bloco de inicialização aqui do Kotlin pede dois parâmetros para a gente inicializar o contador. O primeiro deles é o tempo do futuro em milissegundos que eu quero contar. Então, por exemplo, se eu quero fazer um contador de 5 minutos,
eu tenho que passar o número que eu quero, vezes 60, porque ele é em milissegundos, então para transformar minutos em milissegundos eu vou multiplicar por 60, que é segundos, depois por 1000, que é milissegundos. Então, estou fazendo uma conversão de uma unidade de medida para outra. Estou convertendo minutos em milissegundos, porque é a unidade que ele vai trabalhar em milissegundos. E o segundo parâmetro é o intervalo com que ele vai decrementar, ou seja, o intervalo com que ele vai notificar para a gente. Como a gente quer um contador, o contador geralmente é de segundo em segundo, né? Então eu vou marcar aqui 1000. Por que 1000, Thiago? Porque ele trabalha com milissegundos. Um segundo é 1000 milissegundos. E a gente vai abrir o bloco e aqui dentro desse bloco a gente vai receber, o Kotlin vai fornecer para a gente duas funções. É só você dar um Alt Enter ou Option Enter, tá, nessa linha. Ou se você clicar aqui, ele vai aparecer a lupinha aqui, você clica em Implement Members. E aí vai aparecer duas funções que ele vai disparar para nós. Essas duas funções eu vou dar um OK. A primeira delas é chamada de OnTick. OnTick é um evento, né, um toque. Então, a cada 1 segundo ele vai chamar isso aqui para mim. E quando ele não tiver mais tempo para chamar, ele vai chamar essa outra função chamada de onFinish. O nome também é sugestivo, onFinish, quando acabar. Então aqui, ó, onTick ele vai mostrar para mim e vai me devolver qual tempo ainda falta para acabar esse contador. E aqui de novo em milissegundos. Então o que eu vou fazer aqui? Ó? Eu vou jogar naquela variável result. Lembra do nosso text view? Ó, nosso text view vazio? Então é dentro dele que eu vou jogar o valor que eu quero. Então dentro dele eu vou jogar, por exemplo, vamos jogar aqui só os milissegundos só para a gente ver como está ficando. Vamos pôr aqui, ó, toString, vamos converter o número em texto. Aqui é o processo inverso, aqui lembra que a gente converteu um texto em número? Aqui é o inverso, a gente vai converter agora o número que chegou para nós, que ele já fez todo o cálculo, em texto. E aqui no onFinish, quando eu acabar, eu vou jogar aqui no resultado a palavra, por exemplo, o tempo acabou. Beleza? E por último, a gente tem que inicializar o contador. E aí, com o timer criado, a variável timer, eu vou pegar o timer e vou dar um ponto start aqui. Essa interrogação é porque ele é nullable, então, como ele aceita nulo, eu preciso passar a interrogação para ele, enfim, entender que é um objeto que não é mais nulo nesse ponto. Então, vamos lá. Vamos pôr aqui, por exemplo, 1 minuto. Apertar iniciar. Então, ele vai começar a decrementar aqui em milissegundos. Só que essa unidade aqui, para nós, humanos, a gente não consegue muito entender qual tempo está acontecendo. Eu sei que é em milissegundos, mas está esquisito de ver isso aqui. Então vamos formatar, vamos mudar a unidade de medida para a gente enxergar. Então como eu já tenho um número aqui em mãos, o que eu vou fazer aqui? Ó? Antes de guardar nessa linha, eu vou apagar ela, eu vou converter um trecho de minutos e o trecho de segundos. O trecho de segundos vai de 0 a 60, a 0,59, 0,59, e o trecho de minuto vai a 0 até o infinito que eu tinha escrito. Então, por exemplo, eu vou pegar e vou converter e guardar numa variável chamada de segundos, os milissegundos dividido por 1000. Então, eu estou convertendo milissegundos em segundos, tá? E aqui é uma matemática básica. Como eu converto uma unidade de medida em outra? Aí é a regra de 3, né? Se 1 segundo é 1000 milissegundos, eu posso dividir um pelo outro, eu tenho de volta o valor correto. Aí entra uma matemáticazinha bem simples aqui, beleza? Então, eu vou converter a minha unidade em milissegundos para segundos. Então, eu sei que aqui dentro cabe tantos segundos, agora eu tenho que também converter em minutos. Então, eu vou guardar aqui numa variável chamada minutos, e aqui dentro de minutos eu vou pegar segundos e dividir por 60, porque de novo, eu sei que 1 minuto é 60 segundos, então a regra de 3, eu faço a inversão, e aqui eu tenho a unidade de minutos de novo. E aqui eu poderia guardar o resultado direto, formatado, né? E aí eu quero formatar para que ele apareça o número 0 ao lado esquerdo quando o número não tiver a casa decimal. Por exemplo, número 9, para ele não aparecer só 9, eu vou pôr 09 ou 07. Tá? Então eu vou pegar uma classe chamada de string.format e aqui dentro eu vou passar, né, o formato com que eu quero que ele apareça esse texto. E aqui também é um código padrão do Android, né? Lá dentro do curso fala desses padrões e conforme o tempo você vai se acostumando e aprendendo eles. Eu vou usar um percentual 02D. Então eu quero 2 dígitos da casa decimal, 2 pontos e de novo 02D. E aí eu vou passar aqui os parâmetros que vai ser anexado nesses coringas. Então o primeiro vai ser minutos e o segundo vai ser segundos. Então vamos ver como é que está ficando aqui esse carinha aqui. Ó. Vamos lá. Então vamos pôr aqui 2 minutos. Vamos iniciar. Beleza, ele iniciou contando. Só que de novo temos um pequenino erro, né? A parte de minutos ele pegou ok, porque ele já começou a 1 e 2,549. Então aqui já está em 1 minuto. Só que em segundos ele está trabalhando com a unidade de segundos original, né? Porque, por exemplo, quando eu coloco 2, ele coloca 120 segundos, porque é 120 segundos mesmo, né? Esse é o correto. Então o que eu vou fazer aqui? Ó? Eu vou dividir, pegar os segundos,
recebe os próprios segundos até o limite de 60. Então vou usar o operador módulo, que é o operador de resto de divisão. Então com o resto da divisão, quando o resto da divisão bater até 60, é o máximo que ele vai conseguir colocar nesse número. Então vamos fazer o teste de novo. 2, agora deu certo. 1,59, 57, 58. Quando ele chegar no 00, ao invés de ele ir para um número gigante, ele vai voltar para 59. Por quê? Porque eu estou utilizando aqui o resto da divisão, tá? E de novo, isso aqui é uma matemática tradicional ali de soma, subtração e divisão. Não é complicado, não é cálculo, não é integral, não é nada desse tipo, não é probabilidade nem estatística. É uma matemática simples ou regra de 3, que é o que a gente está utilizando aqui para esse app, porque é um app de tempo. Então a gente tem que trabalhar com unidade de medida, minutos, segundos e milissegundos. Beleza? Bom, então o contador já está funcionando, agora a gente precisa parar ele. Então, o método parar, a gente precisa cancelar essa operação. Então, aqui dentro, depois aqui do bloco do try catch, eu vou pegar o button stop e vou dar um set on click listener, que é o evento de touch, e eu vou pegar o timer, que foi que eu criei o objeto que é o contador, ponto cancel. Então aqui é onde realmente ele vai cancelar o tempo conforme ele for trabalhando. Então vamos lá, vamos pôr aqui 2 minutos novamente, vamos iniciar, e aí eu vou parar o tempo. Então o tempo parou. Vamos pôr aqui 1 minuto e vamos ver se ele vai chegar aí no minuto. Quando chegar no minuto, tem que aparecer outra mensagem que é o tempo acabou, que ele dispara aqui nessa função chamada de onFinish. Bom, vamos ver se ele vai aparecer aqui. Enquanto isso, eu vou dar os recadinhos finais. Bom, então, se você já sabe, eu sou desenvolvedor mobile, Android e iOS. Eu sou programador há mais de 13 anos, eu crio aplicativos há bastante tempo e eu tenho treinamento completo, mesmo com você começando do absoluto zero, você vai conseguir aprender a criar seus próprios aplicativos. Depois da minha senioridade, depois de ter ensinado aí milhares de pessoas e colocado elas dentro do mercado, posso dizer que é um método efetivo que funciona para você conseguir sair do zero, do absoluto zero mesmo, entender esses conceitos da linguagem de programação, do XML, do Kotlin e começar a criar aplicativos maiores, como uma cópia do Netflix, uma rede social tipo Instagram, aplicativos que usam banco de dados, que acessam servidores remotos, enfim, bastante coisa a gente aprende lá dentro do nosso treinamento de Android. Então, se você tem interesse e quiser se aprofundar para agarrar as oportunidades do mercado de tecnologia, principalmente do universo de aplicativos, o link está na descrição do vídeo, você vai encontrar tanto depoimentos de alunos, quanto também os projetos que eles conseguiram criar só com o que eles aprenderam aqui dentro do treinamento, tá bom? Então vamos lá, acabou, né? O tempo acabou e o nosso aplicativo está funcional. Então agora a gente pode trabalhar. Sei lá, eu quero fazer algo em 19 minutos, eu já posso inicializar, deixar meu aplicativo ali rodando do meu lado e ver quanto tempo falta para eu executar a minha tarefa, tá bom? Então, se você gostou, clica no gostei, não esquece de ir lá se inscrever no meu canal, né? Clica lá, se inscreve, ative as notificações porque vai ter bastante conteúdo por lá também. E, de novo, se você quiser ir mais rápido, treinamento é a melhor opção, beleza? Então esse é o vídeo de hoje, vou ficando por aqui e a gente se vê no próximo episódio.